Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana a gente vai trabalhar o PET 4, em especial a semana 2, que trata sobre notação científica. Como eu disse, né, o eixo temático da semana 2 é o tópico de revisão, são tópicos de revisão, né? O tema, em especial dessa semana, são os números, em especial as potências de 10 e ordem de grandeza. As habilidades é resolver problemas que envolvam operações elementares com potência de 10. Os conteúdos, né, que a gente vai estudar as notações científicas, número, índice, expoente e algumas aplicações, né, que é muito utilizado na física e na química. E como eu disse, né, o tema da semana 2 é a notação. Mas o que é a notação científica? Bom, a científica, ela é um formato padrão de escrita de valores numéricos que foi criada para acomodar valores grandes demais ou pequenos demais, né? Ou seja, ela é utilizada para reduzir a escrita de números que possuem muitos algarismos, né? Pode ser um número muito grande ou um número muito pequeno, mas que tenha muitos algarismos. Para isso, né? Para poder diminuir esse número, esse número, a gente utiliza a potência de 10 para poder escrever esses números. Então, um número ele está escrito em notação científica quando a gente tem um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10, né? Então, assim, em geral, a notação científica ela tem esse padrãozinho aqui, onde o n, esse n grande aqui, ele é o termo índice, né? Ou seja, ele é um número real, né? Um número que pertence aos números reais, que ele está o módulo dele está compreendido entre 1 e 10, né? Lembrando que o menor ou igual a 1, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, né? E menor que 10, né? Então, o 1 entra, mas o 10 não entra, né? O número pode ser 1, no caso, seria de 1 a 9. Bom, e esse 10 elevado a n é o termo exponencial, e como a gente diz ali em cima, é a tal da potência de 10. E o n ele pode ser qualquer número pertencente aos números inteiros, né? Então, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Negativo quanto positivo. Bom, por exemplo, né? Se eu quero escrever, eu tenho aqui o número 650, 650 milhões, né? Então, eu quero transformar, como que ele pode ser escrito em forma de notação científica? Bom, ele pode ser escrito em notação científica como 6,5 vezes 10 elevado a 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6,5 vezes 10 elevado a 8. Esse número aqui, ele é um número extremamente grande, né? Como a gente pode ver aqui, ele é um número muito grande. E como que ele pode ser escrito em notação científica, né? Ele pode ser escrito como 6,59 vezes 10 elevado a 15. Esse aqui já é um número muito grande, é um número que tem muitos algarismos, é um número pequeno, né? Porque é 0,00016. E como que ele pode ser escrito em notação científica? Bom, como notação científica, ele pode ser 1,6 vezes 10 a menos 11, né? E a gente vai ver mais pra frente o porquê que é o 8, porquê que é 15, porquê que é menos 11, porquê que é menos, porquê que é mais, né? Porquê que é negativo, porquê que é positivo, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Bom, que agora, né? Como eu disse, a gente vai ver porquê, né? Então, como que a gente faz para transformar um número em uma notação científica? E vice-versa, né? Bom, e é isso. Por exemplo, como que a gente vai fazer para transformar o número 32.000 em notação científica? Como eu disse, o primeiro passo é transformar, escrever, né, ele na forma decimal. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai escrever ele na forma decimal? Quando a gente tem um número, por exemplo, né, um número inteiro, que ele não tem nenhuma vírgula, a vírgula fica no final dele, né? Porque se a gente colocar vírgula 00 aqui, não vai ter interferido no número, vai continuar sendo 32.000. Porém,
Como que a gente pode representar isso em forma de potência de 10? A gente pode multiplicar esse número por 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é 1. Então, como 10 elevado a zero é 1, se eu multiplicar por 3.200, vai continuar sendo, por 32.000, vai continuar sendo 32.000. Então, a vírgula sempre, quando é um número inteiro, ela está no final do número. Então, a gente vai andar com a vírgula uma, duas, 3, 4 casas, para a gente ter um número entre 1 e 10, né? Porque se a gente deixar aqui a vírgula aqui depois do 2, vai ser 32. 32 é maior que 10, então não dá. Se a gente deixar aqui, vai ser 320. E também não dá. Se a gente deixar aqui, vai ser 3.200. Não dá. Então, se a gente deixar a vírgula aqui, vai ficar 3,2, né? Então, 3,2 é um número decimal que está entre 1 e 10, né? Então, o segundo passo é a gente contar o número de casas que a gente andou com a vírgula para ver qual que vai ser a potência. Bom, a gente andou uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então, a gente andou 4 casas com a vírgula, ou seja, o número 32.000, escrito em número decimal, em notação científica, vai ser 3,2 vezes 10 elevado a 4. Né? Então, para a gente transformar o número 32.000 em notação científica, né, vai ser 3,2 vezes 10 elevado a 4. Bom, outro exemplo que a gente tem aqui é esse. A massa de um elétron é de aproximadamente 0,00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 0
zero, a gente viu que a vírgula tá aqui, né, entre os primeiros zeros. Só que tem que ser um número entre 1 e 10. Então, a gente precisa transformar esse número entre 1 e 10. Então, a gente vai ter que andar casas com a vírgula até chegar em um número que seja entre 1 e 10. Por exemplo, né? Se a gente andar com a vírgula aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qualquer um desses zeros aqui que eu parar, eu não vou ter um número maior que 9, porque você vai continuar sendo 0,0000000. Então, eu tenho que continuar seguindo com a vírgula até achar um número que seja menor que 10, né? Bom, se eu seguir até aqui, eu vou ter 9,11. Então, no caso, é um número que está entre 1 e 10? Sim, né? Mas para conferir, vamos ver se eu mudasse a vírgula para cá, ficaria 91,1. Olha, já não é um número que está entre 1 e 10. Então, né, a gente teria que voltar aqui. Então, aqui, se a gente andasse mais uma casa, não seria no objetivo que a gente quer. O mesmo seria se a gente, né, passasse a vírgula para cá, que a gente ia ficar com o número 911, que também não fica entre 1 e 10. Então, o certo seria colocar a vírgula aqui entre o 9 e o 1, que a gente teria 9,11 como número decimal. Quantas casas a gente andou para poder chegar nesse 9,1? A gente andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 casas para poder chegar no 9,11, né? Como a gente andou 28 casas para poder chegar, a gente aumentou, né? O número ficou com um valor maior. Então, a gente tem, para não modificar o valor, né? O expoente terá que ficar negativo. Né? Escrevendo o produto do número pela potência de 10, a gente tem 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Então, escrevendo a massa do elétron em notação científica, a gente tem 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Bom, foi isso. Espero que tenha dado para vocês pegar um pouquinho aí, né, do que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar lá no grupo do WhatsApp, pode chamar no privado.
né? Mandar alguma mensagem. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente, né? Então, muito obrigada e bons estudos.